Bom dia, galerinha. Estamos de volta em um local um pouquinho diferente. Esses dias tem chovido bastante aqui na região, graças a Deus, e não tem dado para a gente ir lá para nossa pista de corrida para fazer aquele bate-papo. Então, nosso bate-papo hoje vai ser nesse ambiente aqui agradável, aqui em casa. E vamos lá. No vídeo passado a gente falou sobre que a gente ia navegar um pouquinho sobre o cristianismo, deixando as questões científicas um pouquinho de lado. Mas lembrando, as questões científicas, elas são muito importantes. Tem um cientista que ele fala sempre assim, pouco conhecimento da ciência nos afasta de Deus, enquanto muito conhecimento da ciência nos aproxima de Deus. E isso é interessante porque quando você pega os pressupostos bíblicos e coloca ela na ciência, você vê que tudo está encaixado. Então, o cristianismo é uma religião assim que dentro da ciência você pode avaliar, pode comprovar, pode investigar e você vai ver que está tudo bem casado, ok? Então, se você me pergunta assim, o cristianismo ele é coerente? A resposta vai ser sim. O cristianismo está de acordo com as leis da natureza. Se você observar lá, vai estar assim tudo bem encaixado. Mas aí você pode perguntar, mas e essas coisas de milagres? Pois bem, o que são milagres? Os milagres são leis físicas estranhas e desconhecidas. Isso não significa que elas não existam. Na verdade, elas são desconhecidas para a física. Mas aí você, então não vou crer num milagre. Pois bem, se você observar essa questão de milagre, então você precisa ter muito mais fé para acreditar no evolucionismo. Por quê? O evolucionismo ele diz que assim, o Big Bang, por exemplo, ele diz o seguinte, que o nada pegou o nada para nada e fez tudo. Caramba, para você acreditar que o nada vai fazer tudo, precisa de muita fé. E olha que pode pegar a cristandade toda junto aí, botar num bolo só de fé, que um só da teoria do Big Bang, na verdade aí a sua fé vai superar de todo mundo, porque nós cremos que alguém todo-poderoso que está fora do tempo, do espaço e da matéria fez todas as coisas. O Big Bang não, ele acredita que o nada pegou o nada e fez tudo. Aí, meu amigo, precisa de muita fé. E ainda mais fé quando você pega as teorias evolucionistas aí, você vê que um meteoro caiu na Terra, matou os dinossauros, ficaram os roedores, aí de repente um roedor começou a se revoltar e começou a andar mais assim de duas patas, aí daqui a pouco um se revoltou e falou, não, eu vou subir nas árvores, aí virou macaco. O outro disse, não, eu vou continuar aqui, de dois pés mesmo, esse virou humano. Aí o intermediário estava ali, olhou para trás e falou, você que é primitivo, você continua como roedor, você vai continuar como rato, ratazano, companhia limitada. E eu não tenho mais valia nenhuma, eu vou fazer o seguinte, vou desaparecer. Puf, desapareceu. Caramba, precisa ter muita fé para acreditar nessas historinhas, viu? Então, o cristianismo, ele é coerente? Sim. Há problemas no cristianismo? Não. Os problemas que nós vamos encontrar é no cristão. E um dos principais problemas que nós encontramos no cristão é porque a Bíblia diz assim, Provérbio 4, versículo 7. Emprega tudo o que você tem na aquisição de entendimento. Entendimento vem de quê? Entendimento vem de conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, mais entendimento você vai ter. E aí o que a gente encontra nas igrejas? Normalmente, não são todos não. Mas uma boa parte diz aí, não precisa estudar não. Para que estudar? O importante é o que vem de cima. Bom, aí a gente, para salvar o nosso ego, a gente acaba anulando a palavra de Deus. Ou seja, a gente pega esses versículos que vão de encontro ao nosso ego, a gente joga de lado e trilha outro caminho. É aí que surge muito problema no cristianismo, mas não é o cristianismo, é o cristão. Se a gente observar em 1 Pedro
capítulo 3, versículo 15, ainda diz assim, que nós devemos estar prontos para responder à razão da nossa fé. Ora, se é razão, já não é mais fé. Nós precisamos estar prontos para responder à razão. E a razão vem de onde? Entendeu? Então é aí onde começa a surgir conflitos, modismo dentro das igrejas. E aí você vê, além da teologia, as pessoas acabam pegando costumes e jogando dentro da igreja. E aí eu fico lembrando daquelas palavras que Jesus fala assim, acerca dos fariseus, porque os fariseus colocavam tanto peso no povo que impedia, nem eles entravam no céu e nem deixavam o povo entrar, porque era muito peso. O cristianismo é uma religião leve, não é esses pesos não, mas a gente fica inventando coisinhas e que acaba sufocando. Se você observar, tem muitos cristãos magoados até hoje. Muitos cristãos, eles acreditam que estão condenados a pena já do inferno por causa de um erro que cometeu, coisa desse tipo. E ele não entende o que é a graça de Deus. E esses sentimentos ficam dentro, amargurando as pessoas. Eu vou dar um exemplo assim. A Bíblia, ela não condena o cristão beber. Mas se você beber, rapaz, a coisa fica feia. Aqui no Brasil, todo mundo cai em cima de você. Mas não tem um versículo sequer proibindo a você beber. Existe versículo que diz que os beberrões não entrarão no reino de Deus. Uma coisa é você beber, a outra coisa é você ser beberrão. Nesses últimos tempos eu vi bastante ser acrescido dentro da igreja aquele sonzinho na hora da palavra, na hora da oração. E aí você vê, as pessoas não têm nem noção do que está fazendo. Essas musiquinhas, a definição de música que eu muito gosto é aquela de Pascoal Bona, que fala assim: música é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma mediante o som. Ou seja, essa coisa emocional dentro da igreja tem que ser tirado. Nós precisamos também de razão. Então, na hora da palavra, a pessoa vai e coloca uma musiquinha para amolecer o coração? Não, quem convence o pecador do pecado é o Espírito Santo, não é música. E aí você vai fazer uma oração e bota uma musiquinha para ligar sua mente ao trono da santidade. Deixa eu revelar uma coisa para vocês. Lembra que a gente falou acho que foi no vídeo anterior sobre panteísmo? Pois é, as religiões panteístas, normalmente elas utilizam essas músicas porque elas acreditam que eu sou Deus, você é Deus, a natureza é Deus, tudo é Deus, nós precisamos estar conectados. Então eles usam essas musiquinhas aí, bem suave, para conectar a sua mente à natureza. Aí o cristão que não estuda, ele vai lá na fonte do panteísmo, que não acredita no Deus Criador, pega uma das coisas dele e traz para dentro do cristianismo. E aí começa a ter essas confusões de coisas. A gente vai na casa, às vezes, de um irmão orar, a primeira coisinha que eles fazem é o quê? Bota um sonzinho. Irmão, isso é coisa assim do panteísmo, então causa um monte de confusões. Mas se você vê, não é o cristianismo. O cristianismo, ele é totalmente coerente, tanto na ciência como no viver. O problema é que a gente, às vezes, não examina a Bíblia, deixa esse conselho de lado, que nós devemos estudar, e na mente de alguns irmãos tem essa coisa assim: não precisa estudar, não precisa estudar. E a palavra de Deus diz: entrega tudo que você tem na aquisição de entendimento. Ou seja, olha, coisas totalmente contrárias. Eu fico com a palavra de Deus. E você?